Olá, queridos. Bem-vindos ao Palavra Viva. Esse momento semanal da gente, esse momento de reflexão, esse momento de contato, de convívio, de relacionamento. É esse momento também que a gente abre assim a palavra, como quem não quer nada, mas buscando tudo de Deus para o nosso dia a dia. Eu me lembro que da última vez que eu conversei com vocês, eu falei sobre a vida do Daniel. Para mim foi uma experiência tremenda. Mas hoje eu quero falar de outro homem que começou menino, cresceu e se tornou um grande homem nas mãos de Deus. Esses dias, esses meses que a gente tem trabalhado a adoração na igreja, é tão bom quando a gente vê a adoração na prática. Você conhece a história de José? A história de José era impressionante. Tem momentos fabulosos na história de José. Por exemplo, aquelas experiências dele com Deus em que ele recebia a revelação da parte de Deus, Deus falava com ele em sonho, alimentava o coração dele com grandes verdades. Eram verdades que não eram bem palatáveis para os irmãos, e em um ou outro momento até o pai se incomodou com uma de suas revelações. Aquele momento em que ele vai visitar os irmãos no campo, e os irmãos carregados de ódio, de ira, de inveja, rancor, mostrando para a gente o que os sentimentos que guardamos no nosso coração são capazes de fazer com a nossa vida. Esses irmãos pegaram José, e um pensou até em matar o próprio José, um outro irmão lá com uma sensibilidade que disse, não, de jeito nenhum, vamos vendê-lo. E o restante você sabe da história, porque eles mataram o animal, melaram a capa especial de José com sangue, levaram para o pai. Esse sagrado diz que o pai chorou, 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 chorou muito, até não haver mais forças nele. E me impressiona como os irmãos foram tão insensíveis a ponto de permitir aquele sofrimento todo e não intervir. Me lembro da experiência de José quando vendido para os mercadores do deserto, levado para a feira, numa feira livre, vendido como mercadoria, deixou de ser pessoa e agora já não tinha amor de pai, já não tinha amor do irmão Benjamim, já não tinha o convívio com os demais irmãos. Que vida sofrida! Só porque Deus separou aquele menino de uma maneira especial, mas enfim, fazia parte de um plano que Deus havia elaborado para a vida daquela pessoa, daquele jovem, como também já elaborou para mim e para a sua vida. Me lembro quando ele é levado para a casa de Potifar, e quando Potifar olha para ele, vê aquele menino cheio de possibilidades, leva para dentro de casa, mas a mulher olhando, a esposa de Potifar, ao olhar para José, vê outros tipos de possibilidade, assedia, provoca, atenta. Ora, o cara estava sozinho, era novo, distante da cidade, com uma carência afetiva, emocional, tamanha. No entanto, de manhã, de dia, de noite, a mulher dizia, venha, vamos, 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 vamos. Até o que você já sabe, o momento em que ela, no desespero, tenta agarrá-lo, ele foge, ela grita, o acusa, e Daniel vai parar, e José vai parar lá na prisão. Meus queridos, é interessante, porque se a história de José parasse na prisão, eu e você diríamos assim, meu Deus, que história triste! Como é que a gente vai poder confiar em Deus, ou continuar confiando em Deus nas vicissitudes, se as histórias terminam de forma trágica? Mas o Deus que nós adoramos, querido, e cuja adoração precisa estar presente no nosso dia a dia, se manifestou na vida de José. Todas as vezes que José teve oportunidade de fugir ou de evitar dar um testemunho de Deus, todas as vezes ele abraçou com ousadia. Na prisão, dois homens lá têm um sonho e Daniel e do José interpreta os dois. Um, daqui uns dias, vai subir, voltar para a presença do rei, outro vai ser sacrificado. E assim foi. Irmãos, é tão interessante porque enquanto lá os seus irmãos e seu pai viviam a vida deles, Deus cá escrevia uma outra história para Daniel, porque a gente não pode ter a precipitação de concluir que alguma coisa difícil pela qual nós estejamos passando, ela será definitiva. A Bíblia diz, presta atenção no que eu vou lhe dizer, não há mal que dure para sempre. E toda luta e todo sofrimento que Deus permite que a gente passe, não é pura e simplesmente para que a gente sofra apenas, mas é para que o nosso caráter cristão ele seja trabalhado, ele seja modelado, ele seja aperfeiçoado. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, querido, porque esta frase ou esta ideia vai permear o restante do que eu direi. A forma como eu enfrento o meu dia a dia com Deus determina o lugar de Deus na minha vida. E vou lhe mostrar, e vou lhe provar. Simão sabe que o rei sonhou e Faraó sonhou o sonho das espigas magras, gordas que surgiam, as magras que comiam, das vacas gordas que surgiam e surgiam as magras que as comiam.
E ninguém conseguiu interpretar, até que o copeiro lembrou de José. José é chamado à presença do faraó. Ele disse: olha, muitos antes de vocês muitos chegaram aqui e não conseguiram interpretar. Me diga aí, o que é que você acha? José diz: conte a história. Vai lá, diga. Ele conta, e na lata José diz: 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. 7 anos de abundância, 7 anos de falta. Põe as suas barbas de molho, faraó, e tome providência, porque se estamos vivendo 7 anos de fartura, se prepare porque dias ruins virão. O faraó se impressiona com a sabedoria daquele menino, e aí você vê que ele é colocado como governador de todo o Egito. O cara que saiu da prisão vai para ser governador. Você já deve ter ouvido muitos sermões acerca disso. Mas a história continua, e o ponto que eu quero chegar, gente, é o último, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis. Depois que ele está assentado no seu trono e na terra dos seus pais a fome bate, os irmãos vêm para o palácio. Quando José bate os olhos nele e diz assim: eita, são meus irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Afinal de contas, ele tinha mudado, ele tinha a aparência era outra, a fisionomia era outra, a condição era outra, porque Deus havia mudado a história daquele menino. E figurativamente eu posso te dizer que uma das características mais lindas na vida de uma pessoa é que quando ela conhece o Senhor Jesus Cristo, o brilho da graça passa a habitar na vida daquela pessoa. Mas voltando ao texto, os irmãos conhecem a história linda, que os irmãos veem e não reconhecem. José cria uma ou outra situação para que Benjamim pudesse chegar, depois para que o pai pudesse chegar, até o dia em que José se dá a conhecer. E é aí, querido, queridos, que eu quero chegar. Veja comigo, no capítulo de número 50, eu quero ler 2 versículos apenas. 3. E José lhes disse, 19, 18, 19, 20 e 21. Vou ler os 4. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, os irmãos de José, em cumprimento de um sonho que Deus lhe havia chegado ao entendimento. Quando novinho, lá morando com os pais, está se cumprindo aqui. E depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque agora eles já sabiam que era José, agora eles estavam com medo de que José os condenasse, porque José agora tinha o poder de matá-los e ninguém iria questionar isso. E aí, o que eu acho maravilhoso quando ele diz assim: e José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo que é grande. Não é lindo, não é maravilhoso isso? Agora, pois, não temais. Escuta, gente, olha que lindo. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Você é incapaz, eu sou incapaz de entender o caminho que Deus está escrevendo para mim. Eu sou incapaz de ver o que vai acontecer daqui a alguns instantes. Eu sou incapaz de entender e de interpretar todas as situações que eu enfrento na vida. E algumas vezes eu me revolto, algumas vezes eu me chateio, algumas vezes eu me aborreço. E algumas vezes a gente chega a um ponto de ficarmos irados com Deus, zangados com Deus, aborrecidos com Deus, revoltado com a igreja, revoltado com a fé, revoltado com irmãos, porque aquilo que nós passamos ou estamos passando é injusto para a gente. Ou você nunca passou por isso? Mas aqui, querido, o que eu quero dizer uma coisa para você, que eu quero que você guarde no seu coração. A nossa história só termina quando Deus a encerra. A nossa história só termina quando Deus coloca um ponto. Então, se hoje está passando grandes dificuldades, se hoje você está passando por grandes lutas, preste atenção, porque Deus vai usar esse momento que você está passando agora para a edificação sua e de muitas outras pessoas. Sabe o que eu acho extraordinário na vida de José, como de alguns outros personagens da Bíblia? Eu não os vejo reclamando muito, mas eu os vejo honrando a Deus em todas as circunstâncias. Você sabe o que é que eu entendo quando eu digo honrando a Deus? Escute bem e guarde isso. Eles nunca tiraram os olhos de Deus. Esses personagens nunca tiraram os olhos de Deus. E não importa as circunstâncias.
porque os olhos deles estavam sempre grudados, fixados em Deus. Eles usavam todas as experiências para alimentar a sua própria fé. Eles não permitiam que as pessoas chegassem, por exemplo, e dissessem: como eu fico com pena de você, você é tão bonzinho, tão direitinho, tão correto, tão honesto, e agora está passando por tudo isso. Nem sempre esta voz é a voz de Deus. A voz de Deus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É a garantia de que nós também haveremos de prevalecer. Portanto, na experiência de José, o que eu quero deixar para você nesta hora, neste momento, é que para os irmãos, eles estavam fazendo um mal para José porque não suportava conviver com José. Para José, ter passado por tudo isso, ter sido vendido, ter ido para o mercado, ter ido para a prisão, ter sido assediado, ter sido levado perante Faraó, Deus ter dado um sonho para Faraó, tudo aquilo, queridos, era plano de Deus para que cumprisse na vida de José tudo aquilo que Deus havia escrito. Deus vai cumprir na sua vida tudo que está escrito. Eu só preciso lembrar a você que a semelhança dele, eu tenho que honrá-lo em todas as circunstâncias. Quando ele diz assim, não tema não, porque vocês intentaram mal contra mim, mas Deus usou e está usando essa experiência para abençoar a vida de vocês. Você sabe o que é de arrepiar? E eu me arrepiei aqui. É quando ele diz assim, eu vos sustentarei. Eu vou sustentar vocês. Vocês que falaram mal de mim, vocês que tramaram contra mim, vocês que tentaram me enganar, vocês que tentaram me diminuir, vocês que foram usados pelo mal para me trazer tristeza, vocês que me entristeceram, vocês que queriam me enfraquecer, vocês que armaram para mim. Olha que grandeza está no homem que adora a Deus em todas as circunstâncias da vida, mesmo quando estas circunstâncias dão um testemunho negativo da nossa fé em Deus. O que eu quis dizer com isso? Quem olhasse para a vida de José, até ele estar na prisão, ia dizer assim: o que valeu a fidelidade desse menino? Mas espera aí, Deus não deixa os seus caminharem em vergonha. A palavra do Senhor diz que Deus nos fará assentar em honra. Por isso, continue firme, continue fiel, continue dando o testemunho da palavra viva, que é viva e é eficaz. E muitos serão alcançados pela sua experiência com Deus. Eu tenho e guardo no meu coração que você passe pelo momento em que quem te fez o mal possa receber de sua parte o bem. Porque, querido, o ódio só faz mal a quem o possui. Não deixe que ele domine a sua vida, porque você é do bem. Bem-vindo à Caminhada com José. Que Deus nos abençoe.